Olá, você está acessando o nosso canal do YouTube da Missão Evangélica União Cristã de Pomerode. Esse é o nosso estudo bíblico por meio deste canal. Talvez você está acessando pela primeira vez, então eu quero lembrar de que nós já temos outros vídeos, infelizmente não desde o começo do livro de Miqueias, que é o nosso livro em estudo no momento. A gente começou esse canal justamente em função dessa pandemia que aí está, quando a gente então não podia mais fazer os estudos de forma normal, presencial, regular, como a gente sempre tem feito. Então nós estamos agora fazendo desta forma, e aí quando isso aconteceu nós estávamos aí na nossa programação no capítulo 4 do livro de Miqueias. Se você quer dar uma olhada nos estudos que já passaram, então naturalmente tens toda a liberdade, não desde o começo do livro, como dito, mas em alguns momentos, em alguns estudos das últimas semanas, o que eu fiz? Eu fiz resumos dos capítulos anteriores, ou dos primeiros capítulos, 1, 2 e 3, onde dá para a gente ter uma noção bastante real, bastante importantes daquilo que a gente tem compartilhado aqui. O estudo de hoje é de Miqueias capítulo 6, versos 9 a 16. E antes de nós prosseguirmos e de lermos qualquer coisa do texto em si, eu quero ter um breve momento de oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos que temos a palavra do Senhor, não como posse, mas como dádiva. E eu peço que o Senhor disponha o nosso coração para nos voltarmos a essa palavra e para amarmos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, gente. Esse é o nosso quarto estudo, então, que nós fazemos dessa forma, de forma virtual. Capítulo 6 de Miqueias, versos 9 até o 16. Nós temos falado também que o Miqueias ele viveu um tempo de crise generalizada, de grande crise lá na sua época, na sua nação, a nação de Israel. E alguém disse que o Miqueias ele foi um homem ousado. Por quê? Porque ele colocou o dedo na ferida. Ele falou aquilo que estava acontecendo, diferente de outros profetas, daqueles profetas da corte, dos profetas amando do rei, que então falavam para agradar a corte, para agradar o rei. Diferente disso era o Miqueias, ele estava comprometido com a verdade, com Deus, e por isso ele é chamado de um homem ousado. A crise ou as crises, elas eram várias, e eu penso que a primeira delas era espiritual. Isso é um padrão. Quando o ser humano está longe de Deus, as outras coisas elas começam a derruir, uma espécie de efeito dominó. Tinha crise social, tinha crise moral, tinha crise política, tinha crise econômica também. Então tudo isso é o cenário no qual o nosso amigo Miqueias está metido. E uma das coisas que apareceu com bastante ênfase no último estudo, Miqueias 6, a partir do verso 1, é o chamado que Deus fez através do Miqueias para que o povo ouvisse. E estava exatamente no ouvir ou no não ouvir o futuro, o êxito deles enquanto nação e enquanto indivíduos. Então, o Miqueias, ele é chamado para ouvir e para trazer o povo a ouvir também. Esse é o recado que a gente tem, essa é a condição que a gente tem aqui nesse livro. Tá ok? E nesse verso 9 que eu quero ler agora, isso está dito mais uma vez de forma implícita e explícita também. Ali diz: a voz do Senhor está clamando a cidade. Bom, se Deus está clamando para dentro da cidade, Deus esperava que o povo ouvisse. Simples assim, né?
E aí diz logo a próxima linha, ainda no verso 9, é sensato temer o seu nome. E agora vem, ouçam, tribo de, de Judá. Então, bem claro, de forma implícita, né? Deus está clamando, então supõe-se que o ouvir deve ser a reação do povo, mas depois de forma bem explícita, quando Deus diz ouçam. E aqui nós já temos também emendado nisso para quem o profeta estava dizendo, tribo de Judá. O que significa isso? O país, não era, mas a totalidade do país de Israel, eles estavam nesse momento vivenciando um tempo de reino dividido. A parte norte chamava-se Israel e a parte sul chamava-se Judá. Então o nosso amigo Miqueias, ele está falando para a parte sul da nação de Israel, e ele diz, ouçam, porque Deus está clamando para dentro da cidade. Deus está falando, Deus está usando o profeta Miqueias para que a sua voz ecoe, reverbere para dentro da cidade ou das cidades dentro da pequena nação de Judá. E o que ele diz ali é sensato temer o seu nome. É sensato. É uma questão de sensatez, é uma questão de sabedoria, ouvir o que Deus quer dizer. E é muito triste que em muitas situações, em muitos sistemas de governo, inclusive, em muitas culturas, em muitas famílias, acha-se que ouvir Deus falando, ouvir a palavra de Deus, conectar-se ao falar de Deus por meio da Bíblia, acha-se que isso é coisa da religião, acha-se que isso é algo retrógrado, acha-se que isso é alguma coisa tipo de gente que não tem o que pensar, o que dizer, talvez seria coisa para a vovó e para as omas aí que estão já pensando na morte. Não, a Bíblia diz que na relação de ouvir ou não o que Deus tem a nos dizer, é que a nossa vida vai ou não dar certo. E essa era a questão para eles em Judá, essa é a questão para nós, lá onde nós estamos em qualquer tempo da história. Ele fala ainda também, ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Aqui ele está se referindo aos líderes da cidade. Eles tinham a obrigação primeira de serem ouvidores, de emprestarem, de pregarem o seu ouvido naquilo que o profeta tinha para lhes dizer. E aí entra toda essa questão do exemplo. Se a liderança desse o exemplo de ouvir, de estarem afinados com Deus, de estarem conectados com o falar de Deus, então eles facilmente levariam a nação consigo para viverem dentro do propósito de Deus para as suas vidas. Aqui eu quero fazer uma aplicação e quero gastar alguns instantes nisso. Vamos pensar no seguinte, meu amigo. É coisa da bondade de Deus que ele fala. Deus poderia, e nós já tratamos isso, se eu não me engano, foi no capítulo 4, Deus pode ainda hoje reservar-se o direito ao silêncio. Afinal de contas, ele é Deus. E é motivo de graça, de alegria, é motivo de satisfação de verdade quando Deus ainda nos dirige, quando Deus se digna a falar com a gente. E é isso que estava acontecendo aqui. E é isso que Deus fez no decorrer dos séculos na história dos israelitas. Deus muitas e muitas vezes falou com eles. Tanto é que o livro de Hebreus, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, através dos profetas, nos últimos tempos nos falou através de Jesus. E também na nossa história, Deus enviou tantas situações, além da Bíblia, com as quais Deus está falando com a gente. A pergunta é, como é que nós temos reagido a esse falar de Deus? Essa é a grande pergunta. Que Deus fala, isso é líquido e certo. A pergunta é o que eu faço com esse falar de Deus. E eu quero aqui fazer um pequeno parêntese
E eu quero entender isso também como falar de Deus, esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Eu, pessoalmente, tenho convicção de que, além disto ser um vírus, além de todas aquelas questões de que isso tem a ver com o laboratório, com China, não quero entrar na teoria da conspiração, não tem nada a ver com isso. Mas Deus, como Senhor e dono da história, eu tenho por certo isso, Deus está usando essa situação para nos levar a reflexões que de outra forma nós não faríamos. Então aqui é a pergunta: como eu tenho reagido, como eu tenho administrado, por assim dizer, o falar de Deus na minha vida e no meu entorno. Eu quero deixar duas passagens bíblicas para você anotar aí. Você pode depois, naturalmente, parar o vídeo e ler esses versículos na sua Bíblia, e eles têm toda essa relação com a questão da sabedoria em ouvir. Um deles é Provérbios 9:10 e outro está em Oséias 14, o verso 9. Dá uma olhada nisso lá, tá ok? Nós vamos adiante agora, versos 10 a 12, aqui de Miqueias capítulo 6. E aí ele fala ou descreve algumas situações que podem ser resumidas numa só palavra, infelizmente muito bem conhecida por nós brasileiros: corrupção. Ele fala da casa do ímpio, do tesouro da impiedade, da medida falsificada, balança desonesta, peso falso ou balanças desonestas, e pesos falsos está no plural. Ou seja, coisas da corrupção. Infelizmente, como já dito, realidades bem conhecidas para nós. A gente às vezes pensa que os nossos tempos são piores. Talvez são, mas imaginar que noutros tempos as pessoas eram santinhas é engano. Já naqueles tempos, isso aqui são 700 anos antes de Jesus Cristo, já naquele tempo existiam jeitinhos, não eram os jeitinhos brasileiros, mas eram os jeitinhos humanos, pesos falsos, balanças desonestas, medidas falsificadas, ou seja, é aquela coisa de vender 990 gramas como se fosse 1 quilo, é aquela coisa de você tirar alguns milímetros de um fio, de uma fita, e vender como se fosse 1 metro. No final de centenas de metros você ganha alguns. Isso já existia naquele tempo. Ou seja, usar de situações, usar de artifícios para levar vantagem. A esperteza humana entraria aqui. E a Bíblia é muito clara nesse sentido, dizendo que Deus condena esses espertinhos, esses oportunistas que fazem todas essas peripécias, esses malabarismos aí. E eu quero lembrar para nós o seguinte: o que decide se essas questões são éticas e morais não é o que a nossa consciência diz. Eu seguidamente ouço pessoas dizendo mais ou menos assim: mas a minha consciência não me acusa. Se a consciência não acusa, então está ok. Pode ser uma medida interessante para se auto-justificar. Mas eu só quero lembrar que a nossa consciência ela é maleável. Eu posso educar a minha consciência para ela me deixar em paz. Eu posso educá-la. Nós sabemos disso, nós sabemos de pessoas das mais terríveis que esse mundo já viu, e eles tinham a liberdade de se acharem pessoas boas. E temos casos na nossa política brasileira. Não quero entrar em detalhes para alguém não pensar que eu estou sendo partidarista, mas nós temos visto essas coisas bem debaixo dos nossos narizes por aí, não é nenhuma novidade isso daí. Adiante ele vai dizendo no verso 11, poderia alguém ser puro dessa forma? É claro que não. Porque Deus olha para o coração. E por mais que a nossa consciência não nos acuse, mas se aquilo fere o padrão de santidade divina, então está errado.
Então, não está certo, simples assim. Isso nos leva a uma outra reflexão. Só mudaram os tempos e os personagens. Lá eram 700 anos antes de Cristo, hoje são 2000 depois. Lá naqueles dias eram os judeus, hoje é você e sou eu que estamos aqui diante dessa mesma palavra. A questão é muito simples, meu amigo. A Bíblia diz que o nosso coração, o seu e o meu, o nosso coração ele é inclinado para o mal. Eu não lhe conheço possivelmente, ou muitos de vocês que me assistem eu não conheço. Portanto, eu não conheço nada do seu caráter, da sua história, mas a Bíblia é muito clara em dizer que o nosso coração ele é tendencioso para o mal. Eu até imagino que talvez você se mexa na cadeira como se tivesse formiga aí na sua cadeira com essa frase. Mas sejamos honestos, nós diante do espelho, nós temos pensamentos, nós temos imaginações, enquanto homens, de que se a nossa esposa descobrisse ou soubesse, teríamos problemas em casa. Na nossa cabeça passam pensamentos que não são dos melhores. Então é isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala de que nós temos uma tendência para o mal. E algumas pessoas, infelizmente, eles vão muito além da tendência e eles colocam as tendências em prática. Eu quero que você anote agora algumas passagens bíblicas. E eu quero desafiar você a não apenas escutar e assistir esse vídeo do estudo bíblico, mas que você faça desse nome, estudo bíblico, um verdadeiro estudo bíblico. E que você anote essas passagens, que você vá pausando o vídeo e lendo essas passagens nessa perspectiva aí do que temos falado da nossa tendência do coração humano. Gênesis 8, 21, Romanos 7, 15 a 24, Romanos 7, 25, 2 Coríntios 5, 17 e Romanos 12, 1 e 2. Nessas passagens você vai encontrar a relação ou a questão da tendência do nosso coração e você vai encontrar também qual é que é o modelo, a forma, o jeito de que esse jogo sofra uma virada. Leia essas passagens e elas vão ser muito importantes na sua vida. E ainda o verso 13, eu leio agora, por isso Deus diz, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Talvez a tua pergunta é, o quê? O Deus da Bíblia dizendo isso que vai fazer sofrer, vai arruinar alguém? Sim, é isso que está escrito e é isso que, aliás, a história também mostra. Sim, mas espera aí, o Deus da Bíblia não é um Deus justo? Sim, ele é. É um Deus de amor? Também. Mas justamente por ele ser um Deus de amor, ele nos fala, como falamos bem no começo, e nos desafia a ouvi-lo. Mas quando nós não ouvimos a Deus, e era exatamente o caso deles, quando você tenta levar a Deus no bico, então o Deus da Bíblia, ele manifesta a sua justiça, porque afinal de contas ele é justo. E aí o problema não é dele, mas é meu que eu não quis ouvi-lo. E é isso que está aqui. Ou seja, as pessoas que tiveram aquela vida de levar vantagens, as pessoas que achavam que estavam dando nó em pingo d'água, aquelas pessoas que estavam aí lidando com balanças desonestas e vivendo e ganhando todas. Deus está dizendo, tu vais te ver comigo, meu amigo. Nós dois ainda teremos uma conversa em particular. Eu mesmo, diz Deus, os farei sofrer. Deus não tem prazer na morte de ninguém, no sofrimento de ninguém. Não tem, a Bíblia diz isso muito claro em Ezequiel. Mas quando eu não quero ouvir o que Deus está me dizendo, então automaticamente eu estou entrando em rota de colisão com Ele. Deus quer evitar isso. Mas não ouvir significa se encaminhar para o enfrentamento com Deus. Isso não vai dar muito certo, não. Não se trata de ameaça, se trata simplesmente de considerar os fatos e considerar a história. Indo para os últimos versos, a partir do 14 até o 16, aqui de Miqueias 6,
Os versos 14 e 15 a gente pode resumi-los e compará-los e colocá-los lá numa passagem de Deuteronômio 28. Aliás, eu gostaria também de motivar você a ler essa passagem como um todo, onde Deus está dizendo para o seu povo, os israelitas, dizendo que ali eles têm bênçãos se obedecerem e eles terão maldições se eles desobedecerem. Olha o que nós temos nos versos 14 e 15 aqui de Miqueias 6. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Ou seja, o inimigo vai vir, vai fazer guerra e vai levar embora. Vocês plantarão, mas não irão colher. Vão espremer azeitonas, mas não vão usar aquele óleo. Vão espremer uvas, mas não vão beber aquele vinho. Ou seja, tempos de carestia, tempos de sofrimento. Tempos que a gente poderia resumir numa palavra, ou em duas, em vão. Vida em vão. E quando a gente olha para Deuteronômio 28, o livro de Deuteronômio foi escrito quando os israelitas estavam saindo do Egito e entrando para o período de Êxodo, para depois finalmente entrarem na terra da promessa. Então, antes deles entrarem na terra da promessa, Deus deixou claro para eles: se eles forem obedientes a Deus, vai dar certo, mas se eles não forem obedientes, não vai dar certo. E aí, esses versos 14 e 15, eles estão desenhados lá dentro daquele contexto de Deuteronômio 28. Dá uma olhada nisso lá e você vai se surpreender com várias outras coisas que o Moisés, na ocasião, disse para os israelitas. Tá ok? E ainda o verso 16, ele também remonta a um tempo da história de 150 anos passados. Ali diz: vocês têm obedecido aos decretos de Omri e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína. Aí semelhante ao verso 13, quando Deus fala em arruinar. Por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Só para lembrar, é muito provável que nesse momento, quando Miqueias está dizendo isso, a parte norte da nação de Israel já tivesse sido levada para o exílio. Nós falamos disso nos estudos anteriores. E agora o Miqueias está falando para a parte sul. É o que nós já lemos ali, ou falamos um pouco sobre isso a partir do verso 9. Tá ok, gente? Então, Deus diz ali que uma das razões, ou mais uma razão para o juízo, para a disciplina de Deus para com eles, era a seguinte: em vez de ouvirem o recado dos profetas, e um deles era exatamente o Miqueias, o outro era Isaías, que foram contemporâneos, e ao invés de ouvirem os profetas, eles adotaram costumes da casa de Omri. Diz em outros lugares, ela fala de casa de Omri. Omri tinha sido um rei da parte norte de Israel, e Acabe tinha sido o sucessor desse rei, o filho dele. Ou seja, era uma dinastia de homens perversos, de homens maus. A Bíblia diz de homens iníquos. Eram mestres em corrupção. O que é iniquidade? Esses eram considerados homens iníquos, e muita coisa ruim desses homens veio por conta da mulher de Acabe, a tal da Jezabel, uma mulher terrível. Iniquidade na Bíblia é fruto de mentes perversas, de mentes maldosas. Nota bem, meu amigo, uma coisa é a gente errar de forma pontual em situações da vida, digamos assim, por acidente de percurso. Mas outra coisa é quando a pessoa tem um coração mau, um coração perverso, um coração iníquo, quando a pessoa deliberadamente faz o que é mal. E é isso que a Bíblia quer dizer com iniquidade. E ela então está dizendo, a Bíblia está dizendo que a nação de Judá
Eles adotaram as práticas, a conduta de gente iníqua, Omri e seu filho Acabe, que foram reis 150 anos antes dos dias de Miqueias. E é por isso Deus diz: o dia de vocês está chegando. Ao invés de ouvirem os meus decretos, ao invés de adequarem-se à minha palavra, vocês estão vivendo, vocês fizeram aquilo que eu sempre disse para vocês não fazerem. E por isso, ruína é o que estava no horizonte deles. Eu quero terminar e quero aqui fazer mais uma aplicação. Meu amigo, a quem você tem ouvido? Quem alugou o seu ouvido? A quem eu tenho ouvido? Eu preciso também me fazer a mesma pergunta. Quem são aquelas pessoas, organizações, instituições que têm acesso ao nosso coração, ao nosso ouvido? Essa é a grande pergunta. Eu quero retomar algo lá do começo. Longe de Deus é perto da desgraça. Não para ameaça, mas para que a gente se volte ao Senhor. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe.